Olá e sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast da vossa Tribuna Expresso. Esta semana já em programação quase normal e com um episódio em que naturalmente a primeira jornada da Primeira Liga terá grande destaque. Eu sou a Lídia Peralta Gomes, comigo estão, como habitualmente e como sempre, os nossos Yuri Leitões e Rui Oliveiras da análise, do Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Belo lançamento. E parabéns aos dois já agora. Olá a todos. Exatamente. Olá. E a todos os atletas olímpicos já agora. E o Acho Rui Malheiro. que foi uma participação notável, por muito que queiram por vezes mostrar o contrário, mas para as condições que nós temos, para a paixão pelo que nós temos pelo desporto, além futebol, foi uma participação olímpica notável dos nossos atletas. E aproveito para lembrar que foi a nossa melhor participação olímpica da história, seguindo-se a Tóquio, que já tinha sido a nossa melhor participação. Portanto, no meio de tantas dificuldades, alguma coisa devemos estar a fazer bem, mas há sempre espaço para fazer melhor. Sem dúvida. É só olhar para o velódromo. Parte mais de, não dos atletas, se calhar, mas de outras entidades. Completamente. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Sem delongas, depois deste momento olímpico, vamos começar a escalpelizar a ronda inaugural do campeonato. Já com algumas surpresas e outros acontecimentos esotéricos, por assim dizer, muito próprios do nosso futebol. Sporting e Futebol Clube do Porto entraram a vencer, sem dificuldades de maior, mas tal como há um ano, o Benfica arranca a Liga com uma derrota e talvez comecemos mesmo por aí. Rui, passo-te a palavra primeiro. O Benfica de Roger Schmidt tem várias caras novas, mas há problemas que parecem persistir. E em Famalicão, um terreno habitualmente difícil para os grandes, caiu mesmo com algum estrondo. Sim, caiu com bastante estrondo. A vitória do Famalicão é indiscutível e, sobretudo, as primeiras palavras para o Famalicão. Foi um jogo muito completo da equipa famalicense, ou seja, muito competente do ponto de vista defensivo. Quando quis pressionar alto, dificultou a saída do Benfica, principalmente pelo Morato, que fez mais um jogo inconcebível para aquilo que se exige de um atleta do Sport Lisboa e Benfica. Depois, quando teve que recuar e defender em zonas mais intermédias e baixas, foi uma equipa que dificultou sempre as ligações do Benfica. E sobretudo quando uma equipa não tem construção, e já lá iremos, como é o caso do Benfica, é impossível existir criação com qualidade. Portanto, o Benfica acabou por cair na ratoeira que o Famalicão urdiu. Mas mais do que isso, é muito importante salientar que o Famalicão não se limitou a defender diante do Benfica, bem pelo contrário. A primeira parte, o Famalicão entra a jogar olhos nos olhos com o Benfica, a atrair a pressão do Benfica e a superá-la com uma facilidade inaudita, e o primeiro golo, por exemplo, surge numa situação desse tipo, que é a capacidade que o Jucino da Haas e o Famalicão privilegiou a saída pelo centro-esquerda com o Jucino da Haas e o Francisco Moura, ou até o Francisco mais baixo, não se projetando tanto numa primeira fase, aí conseguir ir buscar as entrelinhas. Depois, um aspecto que depois teremos que analisar em relação ao Benfica, que foi a falta de estudo total da equipa do Famalicão, e reparem que durante a emissão da Sport TV eu não pude acompanhar o jogo com som porque estava a fazer a análise do jogo para o Record, mas disseram-me que várias vezes o narrador da Sport TV falou que o Benfica só teria tido a oportunidade de ver um jogo do Famalicão. As coisas não são bem assim hoje em dia. Hoje em dia, na Primeira Liga e na Segunda Liga, as equipas são praticamente obrigadas, há um acordo entre elas, a cederem todos os jogos de pré-temporada, quer de um lado, quer do outro. Portanto, se o Benfica não percebeu que o Aranda ia jogar a 9, e eu já sabia que o Aranda ia jogar a 9 há uma semana, foi por incúria do seu treinador, o que não é nada de novo. E o falso 9 que o Aranda foi absolutamente determinante nesse lance, porque o Jucino da Haas encontrou e foi buscar o Aranda, que baixou da posição de avançado para a de médio ofensivo, atacou muito bem as costas do Leandro Barreiro, atraiu o Tomás Araújo, e depois com a qualidade que só aparece em espaços, mas que no caso dele pode aparecer muito mais vezes, e se calhar nesta nova posição vai ganhar uma nova embalagem, encontrou o sorriso na profundidade, e foi um buraco enorme entre o Morato, que do meu ponto de vista estava mal posicionado, e o Best com o sorriso a aproveitar. E repara que ainda na primeira
primeira parte, a melhor oportunidade para além do golo do Famalicão acabou por pertencer ao Famalicão numa jogada praticamente igual, só a diferença foi que foi uma recuperação do Zaidu que lançou uma contra-transição, com a Aranda a surgir novamente nas entrelinhas, desta vez a arrastar e a atrair o Morato, e depois, para a sorte do Benfica, acabou por ser o Tomás Araújo a ir atrás do Sorriso a impedir a finalização vitoriosa do jogador do Famalicão. E a verdade é que também na segunda parte, apesar do Benfica ter tido mais tempo a bola no meio campo ofensivo, digamos que criou mais uma vez muito pouco, depois também poderei falar, e o Tomás também, para abrir a janela para o Tomás, das substituições confusas do Roger Schmidt. Primeiro, obviamente, saída lesionado do Bresciani para entrar o Cockchu, mas a pouco o crédito que o Roger Schmidt teve nessa aposta, porque a verdade é que Cockchu depois derivou para a direita, num momento mais uma vez insólito na equipa do Benfica, em que os jogadores tiveram dúvidas sobre quais eram os novos posicionamentos, ou seja, o Carreiras entrou para o lugar do Best e até entrou bem, do meu ponto de vista jogou melhor. Até porque um jogador como o Cockchu andou a dançar entre posições. Completamente, porque o Cockchu depois passou para a ala direita, algo que não fez o mínimo sentido, ou seja, foi um Benfica praticamente sempre com 4 médios centro até a entrada do Di Maria. Aí a verdade é que aquilo que o jogo mostrou é que o Florentino e o Barreiro são redundantes, o que não é nada de novo face àquilo que a pré-época já tinha demonstrado, e nós aqui na ligeira prévia que fizemos sobre o Benfica já tínhamos falado sobre essa questão. Rui, e não só são redundantes em termos ofensivos, como em termos posicionais e de comportamentos na pressão, tiveram muitos problemas, não só por culpa própria, obviamente é um trabalho coletivo, mas Barreiro, certíssimo, por exemplo, mesmo em termos de abordagem aos lances, teve muitas dificuldades. Foi deficiente. Sim, foi claramente desde deficiente. Logo no primeiro gol do Famalicão. Verdade. E depois aquilo que é estranho numa equipa como o Benfica, mas não é tão estranho porque nós já vivemos 2023, 2024, é que um jogador como o Di Maria, que com 2 treinos entra e consegue trazer alguma agitação ao jogo, porque o Benfica foi uma equipa tremendamente previsível, atracou praticamente sempre pelo corredor central, os corredores laterais estavam entregues ao Bá, que esteve muito desinspirado, o BS também não esteve particularmente inspirado, mas está ligado pelo menos na primeira parte com um passe interior à jogada se calhar melhor conseguida por parte do Benfica, mas a verdade é que foi uma equipa que raramente conseguiu atacar por fora e o Famalicão sentiu-se confortável a defender a equipa do Benfica, que basicamente buscou sempre o corredor central. O Di Maria trouxe um bocadinho de agitação, mas depois com o Cockchu e o João Mário na zona central do meio campo, a equipa ficou exposta ao momento principalmente de transição ofensiva do Famalicão, da metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque, mas a verdade é que o lance do Aranda é um lance que, parecendo uma ação de contra-ataque, não, é uma jogada de ataque posicional em que o Famalicão consegue ir com grande facilidade de área a área, e depois o segundo golo é uma incúria total por parte do Benfica. O Famalicão pausa o jogo com uma facilidade tremenda no corredor direito, troca a bola perante a passividade total do Benfica, e depois a equipa do Famalicão, creio que é o Rodrigo Pinheiro, a imagem da Sport TV acaba por não ser totalmente esclarecedora, mas o Rodrigo Pinheiro faz uma aceleração pelo corredor direito. A verdade é que o Benfica estava todo inclinado para a esquerda, e depois é impressionante como o Mário Gonzalez, que está dentro da área e tinha acabado de entrar, está completamente solto e faz o passo atrasado para o Zaidu, que mais solto ainda estava, e acabou por definir o 2-0. Sobretudo depois queria destacar, e abrindo obviamente a janela ao Tomás, a exibição do Benfica roçou o miserável, mas destacar sobretudo que a equipa do Famalicão teve uma abordagem muito positiva ao jogo e sobretudo mostrou que com 3 médios de perfil diferente pode-se fazer coisas completamente diferentes, ou seja, com o Topic como médio defensivo, mas não abdicando de ter bola, e isso também foi importante, com o Zaidu claramente a mostrar que já está pronto para um patamar acima do Famalicão, obviamente com todo respeito pelo Famalicão, e é um jogador-chave como 8, e o Gustavo Sá, que nem precisou de fazer uma exibição transcendente como número 10 e a criar muitas dificuldades à equipa do Benfica. Um ponto interessante em relação ao Famalicão, e para rematar, para não roubar o espaço todo ao Tomás, é que eu creio que a equipa do Famalicão beneficiou, e atenção, nada contra o jogador, a verdade é que a equipa do Famalicão vivia muito dependente do jogo direto para o Cádiz, e aquilo que mostrou no jogo de ontem, já anteontem, foi a capacidade para fazer algo de diferente, ou seja, buscar o Aranda com um jogo mais pausado, com o Zaidu a ter um papel muito importante, e também o Topic na forma como a equipa distribuía jogo, muito sagaz o Armando Evangelista, e é ele o mérito principal do triunfo do Famalicão, por exemplo, quando buscava na primeira saída baixa
pelo Jucinho da Haas e pelo Francisco Moura, e não tanto pelo outro lado, pelo Miei, mas principalmente pelo Calegari, que entrou muito nervoso, mas sobretudo porque a equipa do Famalicão encontrou formas diferentes, ao contrário do ano passado. Não buscou permanentemente a referência ofensiva, bem pelo contrário, a referência ofensiva baixou para as entrelinhas, e depois tinhas uma solução mais bola no pé, que era o Rochinha no corredor esquerdo, e o Sorriso mais ataque à profundidade, tal como o Cádiz fazia, mas desta feita a partir do corredor direito. Portanto, é uma exibição promissora do Famalicão, que eu creio que tem a obrigação, até pelo investimento que tem sido feito ao longo dos últimos anos, de se imiscuir mais pela luta pelo quarto e pelo quinto lugar do que em temporadas anteriores. Agora, não se pode deixar embriagar por este sucesso diante do Benfica, e sobretudo destacar este aspecto. Eu li, e com muita graça no Twitter, várias pessoas a referirem-se que este jogo do Benfica foi a 35ª jornada da temporada passada, mas a verdade é que não. A verdade é que foi a primeira jornada desta temporada, e há uma degradação cada vez mais gradual da qualidade de jogo do Benfica, do modelo de jogo do Benfica, e sobretudo notou-se uma coisa, é que a equipa do Famalicão estudou o Benfica ao detalhe, e a verdade é que o Roger Schmidt, se não estou equivocado, repetiu os 11 que tinha utilizado diante do Brentford e do Fulham, e também por isso a bola raramente entrou no Prestiani, que teve espaço, e também diante do Feyenoord tinha tido espaço que não teve, porque este jogo já não era um jogo de pré-época, apesar do Roger Schmidt ter abordado o jogo como se fosse um jogo de pré-época, ou seja, só olhando para o seu próprio umbigo e não olhando minimamente para o adversário, e sobretudo do outro lado o estudo detalhado do adversário e a capacidade, quer em momento defensivo, quer em momento ofensivo, de ser superior ao Benfica, e a vitória é inteiramente justa, e sobretudo dizer, tem comparação com o ano passado, em que o Benfica entra a perder no campeonato, e perde, do meu ponto de vista, com alguma injustiça, mas tinha a almofada da vitória na Supertaça, o que não acontece esta temporada. Tomás, os problemas táticos e coletivos do Benfica não ficaram na época passada, como percebemos. Também muitos erros individuais. O que é que se passa com este Benfica? Bom, por alguma razão vendeu-se a ideia na época passada, sobretudo, de que para o Benfica voltar a pressionar bem era meter ali de repente 3 ou 4 jogadores rápidos e pressionantes na frente, e estava tudo resolvido. Mas isso não é bem assim. A pressão é um comportamento coletivo, e taticamente o Famalicão foi brilhante. Isto porque utilizava Calegari e Francisco Moura mais baixos, e isto provocava que João Mário e Ausnes saíssem nessa pressão, mas não só não pressionavam efetivamente, como ficavam a meio caminho, expondo muito Florentino e Barreira todos os movimentos que Aranda, Gustavo Salles faziam nas costas, sendo que Florentino e Barreira saltavam muitas vezes em Zaidu Yusuf e em Mirko Topic, que já agora são excelentes jogadores, sobretudo Zaidu Yusuf, mas também Mirko Topic é um jogador que merece atenção neste Famalicão. Muitas vezes conseguiram eliminar o adversário e fazer a equipa famalicense jogar desde trás. Muitas vezes a equipa de Armando Evangelista chamava o Benfica sobre a direita e variava para a esquerda, onde o Rui destacou há pouco, entrava a ligação de Jucinho da Haas, Francisco Moura, e muitas vezes também com passos interiores à procura de Gustavo Sai e de Aranda, e o Benfica nunca conseguiu fazer nada na pressão, enquanto o Famalicão que ia jogar na segunda parte baixou um pouco as linhas, aí o jogo já foi algo diferente, mas sem melhorar esta pressão, o Benfica nunca vai ser uma equipa parecida sequer com a que foi na primeira temporada de Roger Schmidt. E há um fator, isto já em termos ofensivos, que no fundo se perdeu no tempo, e não sei se Roger Schmidt teria a capacidade de apostar naquele tipo de jogadores se não fosse naquele momento um deles um jogador do Benfica, e falo de Grimaldo, e outro um alvo do Benfica, e falo de Enzo Fernandes. Ou seja, a ideia de Roger Schmidt, a base do pensamento para a nova temporada, e claro, com a direção do Benfica também a tentar dar reforços nesse sentido, é a recuperação de um jogo de muita fisicalidade, com um comportamento na pressão forte, que tenha laterais profundos nos dois corredores. Isto, tudo certo, e é a base do pensamento de facto do modelo de Roger Schmidt. Só que depois não há desbloqueadores. Nesse Benfica existiam dois jogadores-chave, Enzo Fernandes e Grimaldo, insisto nesta ideia, que mudavam o jogo tecnicamente, do ponto de vista criativo. O Benfica agora tem a fórmula Schmidt, mas não tem o que cortava um bocadinho essa fórmula Schmidt. E de facto, assim sendo, a equipa tem muitas lacunas criativas. Neste jogo em particular, houve a tentativa de juntar muitos jogadores ofensivos, com Coxo logo ao intervalo, depois com Carreras, que deu muita profundidade ao lado esquerdo, com o Marcos Leonardo, que creio que vai ser titular na próxima partida, e justamente até pelo que mostrou na pré-temporada, mas também pelos minutos que fez em Famalicão, e claro, Di Maria, para tentar dar algum risco no jogo, mas coletivamente o modelo do Benfica está muito pobre do ponto de vista ofensivo e sem soluções individuais que possam realmente fazer a diferença. Agora, muita gente diz que com Coxo no meio campo
daria para ter de facto outra criatividade. É possível que sim, mas depois como é que o Benfica vai conseguir pressionar, como é que o Benfica vai conseguir defender-se? Essa solução poderá não ser viável para toda a temporada por culpa do modelo coletivo e dos comportamentos defensivos. E o Renato Sanches nunca vai ser o 8 que o Benfica precisa. Exatamente, e nesta altura há um processo de desvalorização de praticamente todos os elementos do plantel do Benfica, e quando assim é, só podemos chegar a uma conclusão, é que há uma má liderança técnica neste momento, e portanto não sei como é que Roger Schmidt vai dar a volta à situação, até porque nessa primeira temporada, e voltando aí, porque enfim há um ponto de comparação com um Benfica de sucesso, coloquemos assim, havia um otimismo generalizado em torno do clube e de esperança também, até por aquela frase galvanizadora que Schmidt disse logo à chegada. E ainda havia outro fator, é que Schmidt convenceu a equipa em termos de mensagem, convenceu os adeptos também pelo futebol que a equipa praticava, tinha esses dois jogadores à cabeça que faziam toda a diferença, e agora os adversários também já conhecem muitas fragilidades desta equipa do Benfica, e obviamente não havendo evolução, é fácil atacar os pontos fracos, como aconteceu em particular neste caso com o Famalicão a fazer uma grande exibição, sobretudo na primeira parte, foi brilhante taticamente. E além dos jogadores que já foram sendo destacados, Zaidu Yusuf em particular, pela forma como sai da pressão, pelo catálogo de passos que tem à disposição, a aposta em Aranda foi muitíssimo inteligente para atacar de facto aquele espaço nas costas dos médios do Benfica, com movimentos de recuo. É um jogador que roda facilmente para acelerar o jogo, seja na condução, seja através do passe. E portanto este Famalicão, acredito que sem Cádiz, que era um jogador que condicionava um pouco a forma de jogar da equipa famalicense, vai voltar a ser a equipa entusiasmante que foi noutras temporadas. E deixa-me só dar esta nota, concordando inteiramente com o que o Tomás disse. O Roger Schmidt, mais uma vez, na conferência de imprensa pós-jogo, foi desastroso. Ou seja, primeiro na flash interview não sabia explicar o que é que tinha acontecido. E se calhar era melhor ter ficado por aí, porque depois dizer na conferência de imprensa... É que o Roger Schmidt até pode não saber explicar, não pode dizer que não sabe explicar. Exatamente, isso é absolutamente paupérrimo, mas não é nada de novo. Mas depois vir dizer que o Benfica perdeu o jogo por causa dos duelos e das segundas bolas é do miserabilismo absurdo. Ou seja, aquilo que o Benfica precisa, tal como disseste, e eu já tinha referido também na minha primeira intervenção, é melhorar e muito o ataque posicional, porque o ataque posicional do Benfica é de uma previsibilidade e de uma falta de criatividade assustadora. E João Mário dificilmente caberá naquela posição. Já foi assim na época passada. João Mário nesta altura, no atual Benfica, poderá ser muito mais valioso como médio centro, participando da construção, do que propriamente naquela posição tão adiantada. E a verdade é que, novamente, na conferência de imprensa, o Roger Schmidt criou um problema, que é o problema Neres, porque eu creio que neste momento, e até pela contestação que está a haver por parte de adeptos do Benfica, mais ou menos conhecidos, e isso para aqui é irrelevante, a verdade é que o David Neres é um jogador que teria que ter sido titular no jogo diante do Famalicão. Percebe-se que o David Neres quer continuar no Benfica, mas quer continuar no Benfica sem Roger Schmidt como treinador. E aí, o Roger mais uma Schmidt vez, não tem... Sim, o Roger Schmidt poderia ter dito que os clubes estavam em negociações, isto é uma claro coisa, que sim. Outra coisa é colocar do lado do jogador. Dizer verdade, que a falta de compromisso do não é jogador. A mesma coisa e faz toda a diferença. Óbvio. Claro que faz toda a diferença, e isso é absurdo e vai ser mais um fator que vai criar aqui uma dissociação, que já é mais do que vincada, entre Roger Schmidt e o jogador. E a verdade é que os adeptos do Benfica já não são idiotas, e vão perceber perfeitamente que ganhar ao Casa Pia é uma obrigação para a equipa do Benfica. O Casa Pia perdeu com o Boa Vista, que infelizmente não pode inscrever jogadores, está a lançar uma série de miúdos, alguns deles com dificuldades para apanhar o ritmo da primeira divisão, mas foi ganhar ao Casa Pia, quer dizer, portanto ganhar ao Casa Pia é mais do que uma obrigação para o Benfica. Agora, eu tenho curiosidade para aquilo que será a metamorfose do Benfica para a segunda jornada, mas eu acho que vai ser uma metamorfose de nomes e não de ideia de jogo. Agora, essa metamorfose de nomes vai ser importante, porque acredito que, por exemplo, o Otamendi e o António Silva provavelmente farão a dupla de centrais. Isto vai queimar também o Tomás Araújo e o Morato. O Tomás Araújo tem culpas no primeiro golo, o Morato, do meu ponto de vista, tem culpas enormes no primeiro e no segundo golo, para além de ter cometido erros na construção que são verdadeiramente inenarráveis. É um jogador que está a precisar de ir embora do Benfica. Esse sim seria, do meu ponto de vista, uma prioridade, porque é um jogador que está de ano para ano a piorar, está cada vez mais lento, está cada vez mais pesado, está cada vez mais sem ideias, e esse acho que é um aspecto importante. Creio que o Roger Schmidt
terá percebido, e espero que tenha percebido, para bem dos adeptos do Benfica, que o Florentino e o Leandro Barreiro são incompatíveis para um clube da dimensão do Benfica, e tocaste num ponto muito bem. Eu só tinha falado do ponto de vista ofensivo, mas também do ponto de vista defensivo nenhum beneficia com a parceria que fazem. Veremos qual será a aposta para 8, e repara que a imprensa de hoje, nomeadamente o Record, já fala também de um desagrado do Cockchu em relação às opções do Roger Schmidt, o que também não é propriamente novo, mas parece-me, dentro dos jogadores, que para ocupar a posição 8 só poderá ser Cockchu ou João Mário a ser. Mas é que a solução nunca estará na individualidade puramente. Nunca. Agora sim o João Neves do Benfica, mas o João Neves fez a época passada por inteiro e os problemas existiam na mesma. Sim. Não verdade. Tem a ver com a qualidade individual de um ou de outro jogador. Nada disso. Seja realmente um jogador diferenciador do ponto de vista atacante, como era Enzo Fernandes. Daí eu ter focado que a mudança vai ser do ponto de vista individual. Do ponto de vista coletivo vai-se manter praticamente tudo na mesma. Mudam os protagonistas e mudam o adversário, que vai ter muitas mais dificuldades do que o Famalicão teve diante do Benfica, e nomeadamente se fizer um jogo ao nível do primeiro que fez diante do Boa Vista, independentemente de também ter tido alguns bons momentos que acabaram por ser subtraídos por causa da derrota. Mas tal como dizias, e é aquilo que eu reforço, e já falamos disso, quer eu, quer tu, desde o início da temporada passada, é que o problema do Benfica não está nas individualidades, por muito que o treinador queira levar as coisas para esse ponto. E volto a frisar, é inadmissível que o treinador do Benfica fale que falhou, primeiro que não saiba o que é que falhou, e depois quando descobriu o que falhou, no espaço de 10, 15 minutos, venha falar de duelos e segundas bolas, quando o que o Benfica tem que ter é a primeira bola e sobretudo ser uma equipa com uma variabilidade muito maior em ataque posicional. E tal como dizias, eu acredito perfeitamente também nessa questão, o Benfica vai juntar Marcos Leonardo e o Pavlidis no jogo diante do Casa Pia, até pela forma como o Casa Pia joga, e depois eu pergunto quem é que vai ser a solução alternativa para o ataque, caso haja a necessidade, por exemplo, imaginemos que se lesiona um dos dois avançados, quem é que vai entrar? É tal questão. Percebe-se desde cedo que o Roger Schmidt não quer o Neres no plantel, não quer o Artur Cabral no plantel, não queria o Bresciani no plantel, e o Bresciani foi um levantado do chão, se quiseres, conquistou o seu lugar no plantel, e o Sheldrup também é um jogador que é a dispensar e provavelmente ainda não saiu do Benfica, primeiro porque não teve hipótese de jogar e sobretudo porque está lesionado, e se calhar a melhor notícia para o Benfica é que o Sheldrup fique lesionado até 31 de agosto, porque provavelmente ninguém vai querer o Sheldrup por empréstimo, e creio que o Sheldrup vai ser uma mais-valia para a equipa do Benfica. Agora veremos se não será com outro treinador. E em relação ao tema Neres, só para rematarmos também o caso Benfica, até coloco a responsabilidade um pouco acima de Roger Schmidt nesse caso. Concordo. Isto porque as duas posições de médios interiores estão fechadas. Uma com Di Maria, naturalmente, que renovou com o Benfica, ou seja, foi uma opção da estrutura do Benfica, a par das vontades do jogador, e a outra ocupada por Auschwitz. Já agora do treinador também, Tomás. Exatamente, e a outra ocupada por Auschwitz. Nesse sentido, claro que sim. David Neres teria sempre um estatuto secundário, quando a qualidade que mostra, obviamente, estaria para ser titular no Benfica. E obviamente o mercado não é tonto, não está a dormir, percebe que há ali uma oportunidade de negócio, e por isso os valores que se falam não são propriamente valores monstruosos, e percebe-se completamente a vontade do jogador, que passa por ter um papel mais relevante na equipa, e neste caso no Nápoles, que é um excelente clube também do futebol europeu. E só para rematar mesmo a questão Benfica, tu escreveste no Twitter algo que eu acho que é essencial. Não adianta, e tu não individualizaste, eu é que vou individualizar para partir para o coletivo. O Austin jogar como médio esquerdo não vai melhorar a forma de pressionar do Benfica quando o Benfica não sabe quando e onde pressionar. E esta parte do quando e onde pertence-te a ti, e sou eu que estou a parafrasear. E é bom que os adeptos do Benfica entendam isso. Não há o milagre do Austin ser médio esquerdo e a equipa do Benfica passar a ter outro tipo de comportamento defensivo, nomeadamente na pressão alta, quando não sabe quando e onde pressionar. E a equipa do Famalicão, a dispor-se num 4-2-4 em momento de construção, desfez por completa pressão alta por parte do Benfica. O campeonato começou não com este jogo do Benfica, mas sim com o Sporting Rio Ave, uma vitória tranquila dos Leões. Tomás, o Rio Ave chegou ao Alvalade com uma ideia aparentemente arrojada, mas que foi rapidamente identificada pelos jogadores do Sporting, que tiveram muito espaço para se recriar, não é? Sem te querer interromper, Tomás, e só muito rapidamente é dizer que o Rio Ave não teve nenhum jogo televisionado durante a pré-temporada. E é uma equipa ainda com muita indefinição, percebeu-se isso, até pelas caras novas, diversas caras novas no plantel de Luís Freire.
já agora é um plantel muito mais rico do que anteriormente, o que também não é propriamente uma novidade, e ainda há muitas questões para Luís Freire afinar, já lá vamos, mas na perspectiva do Sporting, não creio que a perspectiva de Ruben Amorim tenha sido a Supertaça correu mal, então vamos voltar ao que era feito anteriormente. Não me parece de todo que tenha sido por aí. Foi uma forma de bater com as características do Rio Ave, e isso dispôs o Sporting também numa estrutura de pressão muito mais semelhante com o 3-4-2-1, vá lá, que conhecemos, com Kenda, por exemplo, a baixar, o que não tinha acontecido no jogo da Supertaça. Isto porque o Rio Ave joga com 2 alas, é uma equipa que convida a que o Sporting também faça uma pressão mais alta e agressiva e individualizada, neste caso, para tentar contrariar o jogo de saída apoiada do Rio Ave, e a verdade é que isso aconteceu. O Sporting forçou inúmeros erros na construção do Rio Ave, recuperou muitas bolas em zona subida e a partir daí instalou-se confortavelmente no meio-campo ofensivo. Repare-se que o Rio Ave não tem nenhuma oportunidade na primeira parte e mesmo na segunda tem o golo e não muito mais jogadas de perigo em relação à baliza do Sporting. Depois, ofensivamente, há aqui várias nuances que também conseguimos identificar do Sporting da época passada, com a manutenção de imprevisibilidade no corredor direito, mas com um jogador que é mais versátil, até diria, do ponto de vista atacante, que é o Giovanni Kenda, e o lance do primeiro golo também é ilustrativo dessa qualidade no passe e da visão para o Sporting conseguir surpreender o adversário naquele corredor, e pode funcionar aqui uma lógica de trocas com Trincão e Giovanni Kenda, que também tem qualidade para jogar em espaços interiores. Note-se que o Sporting conseguiu, com o movimento Trincão, tirar o central do Rio Ave e depois criar o espaço de ruptura para Gyökeres. Foi um início até algo parecido ao arranque da Supertaça. O Sporting a aproveitar o posicionamento do adversário, com muita qualidade a construir, para depois entrar nas costas do adversário. E aí, 2 jogadores destacaram-se, Gyökeres e Pedro Gonçalves, que fazem muitos contramovimentos na meia esquerda. Pedro Gonçalves entrou também com tudo nesta temporada. Na segunda parte foi um pouco diferente, Trincão já ganhou mais protagonismo, o Sporting também baixou um pouco, e a verdade é que se Diomande acaba por ser de facto um central muito mais fiável naquela posição central, e Ruben Amorim falou sobre isso, não há como esconder, é um central mais atlético, com mais poder de choque, com mais poder para controlar a referência do adversário. A exceção foi mesmo o lance do gol do Rio Ave, e de facto é a solução mais viável neste momento para o Sporting ter algum controlo, dependendo também das características do adversário. Isso é o que fica da ideia de Ruben Amorim para a temporada. O Sporting não vai sempre defender em 4-4-2, não vai sempre defender com 5, se calhar não vai sempre pressionar alto, vai depender muito daquilo que o adversário sugere, e no fundo esta é a marca de uma equipa adulta, uma equipa madura taticamente, que consegue também adaptar-se às circunstâncias e escolhendo jogadores específicos para cada função, claro, não só olhando para a forma, para o momento dos jogadores da respectiva equipa, mas também, claro, a pensar no adversário. Rui, parece aqui o contrário do Benfica, não é? Uma equipa que consegue adaptar-se ao adversário, não é? Não, é que o Ruben Amorim viu os jogos do Rio Ave da pré-temporada, não tendo nenhum na televisão. Isso é mais do que óbvio. Estava preparadíssimo, e o Tomás tocou num ponto que eu acho interessantíssimo, e nós tínhamos falado disso no episódio anterior, é que o Sporting não vai defender sempre em 4-4-2. O Sporting percebeu... Mas é que parece, por muitas análises, que o Ruben Amorim se arrependeu do que fez na Supertaça. Não. O Rio Ave joga de forma diferente. Foi porque o Tiago Moraes estava a jogar ala esquerdo, basicamente por causa disso, porque ele sabia perfeitamente que o Tiago Moraes ia chegar à última linha, e por isso mesmo o Kenda baixou. Não tem nada a ver com o jogo da Supertaça. Aliás, eu creio mesmo que, tirando obviamente esse pormenor que acaba por ser um por maior do jogo, o Sporting repetiu muitas fórmulas que tinha utilizado na Supertaça, e na Supertaça é bom recordar que esteve a ganhar 3-0, e esse ponto também não é totalmente especiando. A verdade é que depois perdeu obviamente por 4-3 e foi uma derrota custosa, mas achei também interessante a forma como o Ruben Amorim soube lidar com a derrota 3-4 e colocou, por exemplo, um peso muito mais agressivo na forma como o Sporting sofreu o golo, e é um golo que o Sporting não pode sofrer e precisa de melhorar obviamente nesse aspecto, quer pela forma como o Vítor Gomes estava completamente com a bola descoberta no momento em que faz o passe para o Clayton, e depois da forma como o Clayton ataca à profundidade, e apesar do Quaresma e do Diomande terem conseguido recuperar, conseguiu superá-los e bater o Kovacevic, que do meu ponto de vista, e também li análises nesse sentido, teve muitas culpas no golo do Rio Ave. Do meu ponto de vista não teve culpa absolutamente nenhuma. E até repara, Rui, que o primeiro golo do Sporting e o golo do Rio Ave são muito idênticos. Certíssimo. O central que sai na pressão, sai de zona, exatamente, na posição ao adversário, e o avançado cai com um movimento de ruptura e supera a defesa contrária.
E indo ao encontro de uma ideia que estavas a referir-te, falaste muito bem das dinâmicas no corredor esquerdo, mas eu creio que o Sporting também está a criar uma dinâmica no corredor direito muito interessante, que é a capacidade do Trincão levar consigo o defesa central e aparecer no espaço interior, e depois o Kenda, que é um jogador que é muito forte e muito explosivo e consegue atacar espaço, mas desengane quem pense que o Kenda é só atacar o espaço. O Kenda tem capacidade para criar desequilíbrios num contra um no espaço curto e mostrou diante... Tecnicamente é muito mais dotado do que Jenny Katam, que é um jogador mais explosivo, não é que tenha limitações técnicas, não creio que seja por aí, mas não é tão criativo nem tão habilidoso. E não sei se concordas comigo, para 17 anos, e o Giovanni Kenda tem 17 anos feitos este ano, aquilo que me parece também muito importante sublinhar, o Kenda também tem pormenores a nível do último passe extremamente interessantes. É muito maduro, Giovanni Kenda. É muito e há aqui maduro. um fator, muito rapidamente, é um raciocínio que daria para uma longa conversa, mas no futebol atual, apostando muito por extremos de pé contrário, certíssimo, acaba por haver mais capacidade associativa, de pensamento, porque jogando de pé contrário a tendência natural é procurar o corredor central onde há menos espaços, e aí convida-se mais os extremos a pensarem o jogo e não apenas a usarem a capacidade individual, a velocidade. É preciso mais do que isso. Eu, em relação ao Sporting, só queria deixar aqui mais umas notas que parecem-me importantes. Eu gosto muito da dinâmica que o Sporting está a criar em ataque posicional, não só pelo facto do Morita baixar para o espaço central e os defesas exteriores abrirem sobre os corredores laterais, mas porque o Sporting está a criar duas dinâmicas muito interessantes, quer em 4-3-3, quer em 4-4-2, que me parecem que podem produzir ao longo da temporada muitos efeitos e que criam sempre a dúvida no adversário. Outro aspecto que me parece importante, e creio que tu tocaste nesse aspecto, mas não hoje, mas na tua análise ao jogo, é a capacidade que o Kovacevic tem no passe longo e sobretudo para uma equipa como o Rio Ave, que procurou pressionar em algumas situações. É um grande argumento que o Sporting não tinha. Supera é que rapidamente o Sporting consegue situações de 1-1 ou 2-2 no meio campo ofensivo. E com o Gyökeres, que é obviamente um jogador muito poderoso individualmente. Sem dúvida, esse ponto parece muito interessante. Outro aspecto que nós já tocamos aqui também em relação à questão da Supertaça é a mudança de comportamento dos defesas do Sporting. Ou seja, há uma clara influência, e aliás nós falamos isso até pré-Supertaça, há uma clara influência, e nós tocamos aqui dos 4 confrontos do Sporting diante da Atalanta, e a verdade é que os 3 defesas do Sporting, os 3 defesas centrais, que no fundo são muito variáveis em termos de centralidade, na verdade, acabaram por muitas vezes buscar as referências, ou quase sempre referências individuais em relação aos adversários. Isso em alguns momentos pode criar situações desconfortáveis para o Sporting, nomeadamente na definição da última linha, mas essa definição vai crescer ao longo da temporada. E depois só dizer-te mais uma coisa que eu creio que concordarás comigo, apesar de não ter lido nem ouvido em relação a este jogo, eu creio que o Jenny Katam se sente desconfortável como lateral ala esquerdo, independentemente exatamente, mas creio que é mais uma solução de recursos do que propriamente uma primeira escolha. Dizer exatamente isso. Embora eu creio que é uma solução de direito recurso. Fica um pouco sobrecarregado, porque agora há Kenda, há Katamo, fora Gago e Fresneda, que enfim são opções diferentes. E de momento, creio que concordarás comigo, não faz sentido retirar o Kenda da equipa titular. Não, está a jogar demasiado bem para sair. Comboio. Mas só uma nota sobre um jogador que não está propriamente muito bem e já não é de agora, que é Marcos Edwards. Concordo. E aí, Ruben Amorim poderá por vezes utilizar Kenda no lugar de Trincão, que é a posição natural do jogador, onde também pode de facto acrescentar muito ao jogo ofensivo dos Leões. E volta a estar aqui o ponto que nós há bocado falamos. Quando se ouve falar do Kenda, e não estamos a falar de nós os dois, estamos a falar, obviamente, também de quem analisa o jogo ou comenta o jogo, há uma tendência para falar do Kenda como um jogador que explora o espaço vazio. Não, o Kenda não explora só o espaço vazio. O Kenda é muito forte em espaços curtos, vai melhorar ainda, eu tenho a certeza absoluta disso, sobretudo porque já o acompanho nos últimos 2-3 anos, e ele tem melhorado de ano para ano, e eu creio que pode fazer muito bem essa posição de avançado interior, nomeadamente por causa desse aspecto que estás a dizer. Eu tenho até algumas dúvidas que o Marcos Edwards não saia até 31 de agosto, porque eu sinto completamente desmotivado. E depois do Sporting passamos para o Futebol do Porto, que também venceu. O primeiro jogo de Vítor Bruno no campeonato, vitória por 3-0, e mais uma vez o treinador dos Dragões a mostrar ideias próprias, outras ideias para os jogadores disponíveis, que são mais ou menos os mesmos da época passada. Rui, o que correu bem na Supertaça parece ter mantido frente a um Gil que se bateu, apesar da confusão de liderança que se deu antes do início do campeonato.
Até posso começar por aí. A vitória do Futebol Clube do Porto é absolutamente indiscutível e justa. Agora, dar também o mérito ao Carlos Cunha, ao treinador interino do Gil Vicente, que em pouco tempo preparou a equipa para jogar diante do Futebol Clube do Porto. E como se sabe, o Carlos Cunha não era adjunto do José Marreco, muito provavelmente não seguia os treinos, até porque cada vez mais hoje em dia os treinadores não deixam outros treinadores, e eu acho isso totalmente infeliz. Não sei se é o caso do José Marreco, atenção, mas normalmente os treinadores sub-23 e do sub-19 ou do sub-17 ou do sub-15 não acompanham os treinos da equipa principal, o que eu creio que faria sentido, sobretudo quando se fala em projeto, e não estou a falar obviamente do caso do Gil Vicente, mas a verdade é que o Carlos Cunha preparou a equipa para dificultar, principalmente não deixando de fechar o corredor central à equipa do Futebol Clube do Porto, para impedir que o Futebol Clube do Porto tivesse dinâmica pelo jogo exterior. E sobretudo os primeiros 25, 30 minutos até ao golo, a equipa do Gil Vicente permitiu muito pouco à equipa do Futebol Clube do Porto, independentemente do Futebol Clube do Porto ter aparecido com uma dinâmica interessante. Não sei se concordas comigo, Tomás, mais próximo até de um 4-3-3 do que do 4-2-3-1 habitual. Exatamente, com o Eustáquio na meia-direita, Nico Gonçalves na meia-esquerda. De recuo a lateralizar para a zona que eu creio lateral, do respectivo lado. Que é o principal problema do Futebol Clube do Porto nessa primeira meia hora, é que faltaram muitos movimentos de ruptura no corredor central. E Vítor Bruno falou sobre isso, aliás. O que há a destacar nestas primeiras intervenções de Vítor Bruno é a clareza e a honestidade com que fala do jogo. Não está a vender a banha da cobra, isso é não, minimamente, e sobretudo está a falar de forma aberta, que é o que eu creio que, e não estou a fazer nenhuma crítica ao antecessor do Vítor Bruno, que também falava sobre o jogo, e ainda que de vez em quando se desviasse para assuntos laterais, mas falava também abertamente sobre o jogo, mas sobretudo o Vítor Bruno está a apresentar-se não só aos adeptos do Futebol Clube do Porto, mas a todos nós, porque nós não conhecíamos o Vítor Bruno como treinador principal, até porque o Vítor Bruno nunca tinha existido como treinador principal. Eu sublinho que a partir da meia hora, mas principalmente na segunda parte, o Futebol Clube do Porto cresceu em termos de ideia de jogo, da solidificação do seu modelo de jogo, e passa muito por um aspecto que é a ligação entre dois jogadores. É a ligação entre o Alan Varela, que do meu ponto de vista ganha uma preponderância ainda maior neste Futebol Clube do Porto, o Vítor Bruno, porque lhe dá asas para ser um jogador que mostra a sua ótima visão de jogo, a sua capacidade de passe a diferentes distâncias. Mas pode ser ainda mais preponderante ofensivamente. Creio que neste jogo em particular Nico Gonçalves baixou demasiado. Aliás, Vítor Bruno falou também sobre esse ponto. Na primeira meia hora os médios estavam a baixar muito para pegar na bola em zonas baixas. Sem dúvida, e também eu creio que isso também poderá ter a ver com o facto do Galeno estar a ser adaptado a lateral esquerdo. Exatamente, a ideia foi essa. Dá uma projeção ofensiva muito grande, tal como o Martim dá do outro lado. Dentro, essa pode ser uma relação a explorar. Óbvio, sem dúvida nenhuma. Mas salientar que gostei muito da forma como o Futebol Clube do Porto abordou a segunda parte, creio que cresceu em termos exibicionais, gosto muito dos movimentos de ruptura do Nico Gonzalez e da tal combinação entre o Alan Varela e o Nico Gonzalez, que por exemplo foi chave no lance que origina a grande penalidade do 3-0, mas também em uma ou duas circunstâncias que permitiu ao Futebol Clube do Porto chegar às zonas de finalização com qualidade, como é o exemplo do lance do golo, do 2-0, em que o Futebol Clube do Porto tinha muita gente na área, e cá está, eu creio que o Futebol Clube do Porto beneficiou da troca que fez pontual entre o Gonçalo Borges da direita para a esquerda e do Ivan Raime da esquerda para a direita, e não é por acaso que o golo surge do Gonçalo Borges a partir de uma iniciativa no corredor esquerdo, e eu creio que há uma pressão muito grande sobre o Gonçalo Borges, que eu creio que também parte um bocado dele. O Gonçalo Borges não estava a fazer um jogo particularmente feliz até fazer a assistência para o 2-0, porque eu sinto que ele sente a necessidade de ser o jogador diferenciador, mas ele também precisa perceber que está a ter os seus primeiros minutos em continuidade. Aqui Ivan Raime, por exemplo, também não tem feito, digamos, exibições inacreditáveis, longe disso. Não, longe mas disso. Está lá no momento certo, está a conseguir marcar lá no momento certo. E parece que no fundo é um sacudir de fantasmas e da pressão que poderia existir. E Gonçalo Borges parece que carrega uma mochila mais pesada. É um jogador que carrega uma mochila mais pesada e que eu creio que sente mais pressão em mostrar coisas e coisas diferentes, e em mostrar que pode ser titular do Futebol Clube do Porto e pode ser um desequilibrador, e que não há o fantasma, se quiseres, do Francisco Conceição ou do PP, que do meu ponto de vista já me vai parecendo que o Vítor Bruno começa a pensar nele mais para a posição de médio ofensivo, segundo avançado, ainda que depois tenha a capacidade para se desdobrar em múltiplas funções. Mas sobretudo, e destacando principalmente a segunda parte do Futebol Clube do Porto, eu sinto que é uma equipa com mais calma, com mais liberdade, e em que os jogadores sentem menos pressa e menos pressão. E acho que esse aspecto vai ser determinante para estas primeiras jornadas do Futebol Clube do Porto. Tomás, não sei se queres juntar mais alguma coisa. Eu também falava, há aqui
uma característica de Vítor Bruno, que é os internacionais vão ter de ganhar o lugar. Exatamente, e outro ponto que ficou e que foi claro na abordagem ao jogo é que houve uma valorização, ou pelo menos uma tentativa de valorização dos jogadores que entraram bem na Supertaça. Ficou a faltar Vasco Sousa, enfim, não dá para todos. Eu creio que vai ter o seu espaço naturalmente ao longo da temporada. E entrou cedo, entrou cedo, foi uma exatamente, entrou relativamente cedo no jogo, e para acrescentar, mas de facto o Vítor Bruno tem não só essa cautela na gestão, pelo menos até ver, como também quer apresentar uma equipa camaleónica e que pensa nas características do adversário. E isto, claro, não dispensando um Porto pressionante, um Porto de domínio, mas também a tentar surpreender o adversário, como o que aconteceu neste jogo, colocando 3 médios e tentando algo diferente. Agora, o Porto foi uma equipa com muita bola no pé, poucos movimentos de ruptura para surpreender a linha defensiva no corredor central. É que até ao penalti, que desbloqueia o jogo, o Porto não tinha criado muitas oportunidades e não foi um jogo de muito caudal ofensivo. Aquilo que destacaria é a presença de Martim Fernandes, que é um lateral que oferece muitas soluções e que de facto é a dor de cabeça maior para Vítor Bruno, porque quer João Mário, quer Martim Fernandes teriam todas as condições para serem titulares. E depois a forma como a relação no lado esquerdo pode ser potenciada. Galeno mais em profundidade e a atacar o segundo poste, Ivan Reimer com liberdade de movimentos por dentro, ainda pode ganhar outro tipo de consistência ao longo das partidas, mas é um jogador também que finaliza muito bem e que certamente vai ser aproveitado ao longo da época. Uma nota para um jogador. Nós também não nos podemos esquecer que o Ivan Reimer, claro que sim, mas não nos podemos esquecer que o Ivan Reimer praticamente não jogou na temporada passada. Ainda estará à procura também do exatamente, é isso mesmo. E de integrar-se nesta equipa do Porto. Do lado do Gil Vicente, obviamente, fica mais uma vez a nota para Félix Correia, que é um jogador não só muito vertical, mas também capaz de explorar a zona interior, é muito inteligente na forma como mete passos de ruptura, portanto é um dos melhores extremos fora do top 4 do campeonato português. E uma nota de curiosidade também para Jorge Aguirre, que pareceu ser um avançado, também que tem potencial como referência, segura bem a bola de costas para a baliza e pode ser uma arma interessante ao longo da temporada, agora com Bruno Pinheiro. Vamos agora para as nossas rúbricas, ainda algo amputadas, porque o futebol internacional também ainda não está a todo vapor a acontecer, mas... E bem. Sim, exatamente. Foi uma temporada complicada e cheia. Talvez nós tenhamos começado um bocadinho cedo. Mas passemos à Revianga. E há aqui 2 temas incontornáveis, acho que um mais incontornável que outro, que é o Sporting de Braga, que despede o treinador apenas como jornada. E o mais incrível é que a única entrevista que deu foi a nós, exatamente, não é? Exatamente, queremos desde já pedir... Bem, não é o chamado exclusivo mundial. Exatamente, é o exclusivo mundial. Exatamente, a única, vai ser a única por sempre. Mas Daniel Sousa foi tão rápido quanto chegou, quer dizer, acho que a chegada até foi mais difícil do que a partida em termos de tempo. Rui, estranho este caso, esta opção, o que é que te apraz dizer? Ou nem tanto, sim, Lídia. exatamente. Sobretudo, eu tive a oportunidade de seguir o Braga Servette e perceber que aos 45 minutos o ambiente no estádio já era um bocado insustentável, criou-me uma sensação de arrepio, sobretudo tendo em conta o facto do Sporting de Braga ter ganho a eliminatória anterior com uma vitória 5-0 fora e com uma exibição até, do ponto de vista ofensivo, interessante. Eu creio que é muito cedo para despedir Daniel Sousa. Eu creio que já havia o pensamento de voltar a trazer Carlos Carvalhal para o Sporting de Braga. Agora, há 2 aspectos que me parecem que importa sublinhar. Há uma versão que vem do treinador, não da boca dele, mas provavelmente de pessoas ligadas à comunicação dele, em que falam de ingerências na sua atividade, e não deixa de ser curioso que, com exceção do Eduardo, toda a equipa técnica foi despedida, inclusive é o Maxi Pereira, que, pelo que eu percebi, até era uma aposta vinda da direção do Braga e não do treinador do Sporting de Braga. E do outro lado, do lado de António Salvador, não também pela boca do próprio, mas pelas fontes próximas do presidente do Sporting de Braga, é que havia insatisfação com a involução da equipa, ou seja, em vez de evoluir, sentiu que estava a involuir. Se calhar a verdade está no meio dos 2 aspectos. Agora, parece-me precipitado, no entanto, tenho que dizer isto, e gostando muito do Daniel Sousa como treinador, era a sua primeira pré-temporada como treinador principal, sem o seu adjunto, e nós falamos nisso na entrevista, que era a questão do Zé Mário ter saído da equipa, e era um elemento que também já era chave
E o próprio Daniel Sousa ainda estava à procura da melhor opção, por exemplo, um outro sistema neste jogo, com o Estrela. Sem dúvida, e eu creio muito no sentido de olhar para aquilo que será o jogo de quinta-feira, e eu creio que é muito arrojado por parte do Sporting de Braga promover uma mudança no comando técnico a meio de uma eliminatória europeia, independentemente de eu achar que o Sporting de Braga, quer com Daniel Sousa, quer com Carlos Carvalhal, vai eliminar o Servette. Agora, aquilo que me parece é que o Sporting de Braga, do ponto de vista ofensivo, nomeadamente no jogo contra o Maccabi Petah Tiva, que é um nome que eu tenho muita dificuldade em dizer, mas acho que consegui dizer agora, Tivka, tenho bastante dificuldade em dizer, mas agora consegui. Acho que do ponto de vista ofensivo mostrou coisas muito interessantes, sobretudo o Rodrigo Salazar está num momento ótimo e o Roger a partir da direita, não tanto a partir da esquerda, em que não gostei tanto no jogo diante do Estrela da Amadora, quando jogou mais a partir da esquerda, a partir da direita foi tremendamente desequilibrador, via-se um Sporting de Braga com ideias do ponto de vista ofensivo, mas o treinador obviamente ainda estava numa fase de apalpar terreno e daí também, como disseste muito bem, Tomás, mudou de estrutura, passou do 4-2-3-1 ou do 4-4-2, como preferirmos, para um 4-3-3, com a equipa a ter o Vítor Carvalho. Penso eu, vão marcar a temporada do Braga. É o facto de haver ou não uma aposta ganha nos dois avançados que foram contratados, e estou a assumir que a Banza vai sair, não sei, até poderá ficar, mas... E até pode ser titular dentro do Servette e sair, não é? Exatamente, El Azuani e Roberto Fernandes não são avançados feitos, não têm grande experiência a este nível, portanto não deixam de ser apostas arrojadas por parte do Braga. E depois é a questão defensiva. Acredito que com Carlos Carvalhal possamos ver novamente muitas vezes uma linha de 5, se calhar até com Roger a fazer esse papel, mas o Braga, embora tenha melhorado o eixo da defesa com o Arrembi, isto claro, uma primeira amostra que ainda é muito curta, agora, nas laterais têm inúmeros problemas e não são fáceis de resolver. Não. E da mesma forma que não atribuía a responsabilidade total a Artur Jorge pelo que acontecia, creio que o Braga ainda não melhorou suficientemente o plantel ao ponto de repente o treinador ser o grande culpado disto tudo, e repito, não estava propriamente convicto daquilo que Daniel Sousa ia apresentando, aliás, ninguém estava, e é perfeitamente normal que assim seja, mas é um tempo muito curto para qualquer treinador ter, no fundo, perdido os créditos. Portanto, algo terá acontecido, não sabemos o quê, mas em termos de construção de projeto, houve aqui um grande equívoco. Sem dúvida nenhuma. Deixar mais 2 pontos, que não sei se concordarás comigo, Tomás, em relação à questão do Daniel Sousa, do ponto de vista defensivo, notava-se ainda lacunas que vinham da temporada passada, mas a verdade é que o Sporting de Braga apenas sofreu um golo até ao momento, portanto em 4 jogos sofreram um golo, também não foi mal de todo face àquilo, e é verdade, a equipa apresentava algumas debilidades do ponto de vista defensivo que já vinham da temporada passada. Agora, há o segundo ponto que me parece um ponto muito interessante, é que Carlos Carvalhal não teve nada a ver com a escolha deste plantel, acredito perfeitamente nisso, e eu não sei se esta equipa está construída à sua imagem, e esse será um desafio interessante também para nós percebermos, principalmente já neste jogo com o Servette, que é muito em cima do joelho, mas eu acredito, e volto a frisá-lo, mesmo que haja uma alteração estrutural por parte do Carlos Carvalhal, em pouquíssimo tempo de trabalho, eu creio que o Sporting de Braga vai eliminar o Servette, e não estou com isto a desvalorizar a equipa do Servette, bem pelo contrário, tenho 2 jogadores, por exemplo, bastante interessante, o Antunes e principalmente para mim o Cognac, que é um jogador que podia ter atingido outro patamar competitivo, mas também por alguma malandragem da parte dele não atingiu, mas a verdade é que eu creio que o Sporting de Braga tem todas as condições e tem mesmo a obrigação de chegar à Suíça e vencer o jogo. Agora, volto a frisar, acho a troca extremamente prematura e para isso eu creio que não fez sentido o António Salvador apostar no Daniel Sousa, e reparem que a temporada passada, e nós falamos aqui várias vezes, o Artur Jorge esteve em vários momentos para sair e o presidente do Sporting de Braga, depois de repensar, acabou por dar novas oportunidades ao Artur Jorge, e creio que isso acaba por fazer mais sentido do que estar a despedir o treinador a meio de uma eliminatória europeia e após a primeira jornada com apenas 4 jogos como amostra, e até dir-te-ia que dos 4 jogos não me pareceu que a equipa estivesse tão mal assim quanto isso. Meus caros, eu sei que vocês tinham uma vontade de falar do novo Vitória de Rui Borges, mas estamos um bocadinho apertados de tempo, e além disso eu sinto que vamos ter muitas oportunidades para falar deste Vitória ao longo das Mas deixar só uma nota, Lídia, muito rápida. A vitória em Zurique é extraordinária por parte do Vitória e é uma equipa que está extraordinariamente bem montada e sobretudo com ideias diferentes em relação ao passado recente da equipa do Vitória, quer em relação ao Álvaro Pacheco, quer em relação ao Moreno. E com uma grande versão de Tomás Andel, mas lá iremos. Lá iremos. Se tivéssemos agora um destaque de craque para hoje, eu iria exatamente apostar no Tomás Andel.
Vamos falar deles com certeza nos próximos tempos. Vamos agora para finalizar para o Teatro dos Sonhos. Tomás, muito rapidamente, ainda como já referi, ainda temos muito pouco futebol internacional a acontecer, mas vale a pena falar da final olímpica de futebol, um jogo muito, muito emocionante, feito de erros e heróis entre Espanha e França, com os espanhóis a levarem a medalha de ouro. O futebol é sempre um parente pobre dos Jogos Olímpicos, muito por culpa do próprio futebol. Futebol masculino. Sim, exatamente. Mas, Tomás, o que é que te pareceu esta final e este torneio? Foi uma belíssima final, com Sérgio Camello a fazer aqui uma espécie de Fernando Torres. Aquele primeiro golo foi espetacular, e até com algumas semelhanças de facto ao golo de Fernando Torres. Em Viena. E é alguém que merece, porque é um jogador muito azarado, é um jogador que tem muita qualidade, mas tem aqui o seu momento de carreira, já não precisava de fazer mais nada. É isso mesmo. Já tem o nome de alguma forma no futebol espanhol. O Rui esteve nesta final e pôde acompanhar esta montanha russa, mas de facto foi um jogo muito interessante. Há 2 destaques óbvios na Espanha, individualmente, porque coletivamente é uma equipa que trabalha muito em termos de estrutura posicional no 4-3-3, com movimentos interiores dos laterais. Destaca o Marc Pubil, que entretanto aparentemente falhou os exames médicos na Atalanta, já estaria contratado, mas falhou os exames médicos, e vamos lá ver o que vai acontecer. Mas dos 2 grandes destaques foram obviamente Alex Baena e Fermín López. Alex Baena mais ao nível do passe, Fermín López não só no passe, mas também sobretudo a chegar à área. É um jogador com muito instinto, e vamos ver como é que vai continuar a crescer no Barcelona, agora também com Dani Olmo. É uma Espanha. Eu não contrataria o Dani Olmo. É um jogador que não seria... Com todo respeito pelo Dani Olmo, que é um jogador espetacular. Sim, espetacular, mas não prioritário à partida. Mas óbvio. O Barcelona tinha outras prioridades. Exatamente. E a França acaba por ter aqui um pequeno dissabor, ou um grande dissabor, mas apesar de tudo deixa uma boa imagem na final, melhor até do que noutras partidas, porque Concordo. O torneio de Henry não foi propriamente espetacular, mas com as trocas acabou por dar uma nova vida à seleção francesa, com 2 jogadores à cabeça, Akliouche, um médio criativo, e Désiré Doué, que vai para o PSG e é de facto um jogador com muitos argumentos individuais, quer mais por fora, quer no corredor central, e é um talento inacreditável para o PSG continuar a desenvolver. Um pouco. É um caso muito estranho, houve algumas decisões questionáveis nas opções de Thierry Henry. Outros jogadores destacaram-se, como Badé, como Manu Koné, que é um médio muito interessante no corredor central, ganha em metros facilmente, mas a grande estrela, e eu diria até aqui um palpite não tão arrojado quanto isso, mas que fica para o futuro, é que o Olise vai ser uma das grandes figuras do Bayern de Munique e do futebol europeu nos próximos tempos. É uma grande compra de um jogador ainda semi-desconhecido, vamos colocar assim, não é uma grande figura do futebol internacional, mas para lá. E um grande roubo da França à Inglaterra. Exatamente, fica de certa forma aqui uma grande jogada de antecipação, embora lá está, não seja propriamente um desconhecido. Verdade. Rui, não sei se queres adiantar alguma coisa. Foi uma final, não, o Tomás ficou nos pontos essenciais. Horas extraordinárias. Não é? Verdade, tive mais meia hora, mas foi com todo o gosto e continuava, porque foi um espetáculo muito, muito bonito. Eu só deixo uma nota, e creio que o Tomás concordará comigo. Eu creio que há um mérito indiscutível, obviamente, da Espanha na vitória, mas eu creio que o Santidénia comete um erro tremendo no jogo, que são as substituições precoces, que é do Fermín López, que é do Alex Baena. A equipa tremeu com a saída dos dois. Não é por acaso que a França depois consegue chegar ao 3-3, mas a qualidade que a seleção espanhola tem permitiu que depois no prolongamento chegasse aos 5-3 e do meu ponto de vista de forma inteiramente justa. Os destaques individuais do Tomás são exatamente os destaques individuais que eu teria aqui. Juntaria apenas um guarda-redes que eu acho que vai ter um futuro imenso e que nós já falamos dele aqui época passada, os 2, que é o Ressé, que eu creio que é um guarda-redes para outra dimensão, bem acima do Toulouse, mas destacar obviamente como grandes protagonistas individuais destes Jogos Olímpicos, o Olise do lado da França e o Fermín López do lado da Espanha, juntando obviamente aquilo que eu disse há pouco. Eu creio que é uma pena para o Fermín López e para a sua própria carreira, já havendo Gabi e Pedri, eu creio que não fazia sentido, independentemente de deixar um jogador, o Dani Olmo, um jogador absolutamente superlativo e com qualidades até diferentes do Fermín López, mas quando se tem Fermín López eu acho que não faz sentido estar a queimar a posição, queimar a progressão de um jogador de uma qualidade absolutamente notável como o Fermín tem. E assim, neste espírito olímpico, por assim dizer, que fechamos mais um episódio de No Princípio Era a Bola. A sonoplastia foi do Gustavo Carvalho. Muito obrigada por nos acompanharem desse lado e até para a semana.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.